Gênesis capítulo 5. Esta é uma lista dos descendentes de Adão. Adão foi criado por Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher e abençoou os dois. E desde o começo da vida deles, deu a eles o nome de homem. E eis a lista. Adão. Quando Adão estava com 130 anos de idade, nasceu Sete, filho dele. Sete era a imagem e semelhança do seu pai. Depois que nasceu Sete, Adão viveu mais 800 anos. Teve filhos e filhas e tinha 930 anos de idade quando morreu. Sete estava com 105 anos de idade quando nasceu Enos, filho dele. Depois viveu mais 807 anos, tendo filhos e filhas. Morreu com a idade de 912 anos. Enos tinha 90 anos de idade quando nasceu o filho dele, Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos. Morreu com a idade de 905 anos, deixando filhos e filhas. Cainã estava com 70 anos quando nasceu Malaléu, filho dele. Depois disso, viveu mais 840 anos. Teve filhos e filhas. Morreu com 910 anos de idade. Malaléu tinha 65 anos quando nasceu Jered, filho dele. Depois que Jered nasceu, Malaléu viveu 830 anos, tendo filhos e filhas. Quando morreu, estava com 895 anos. Quando Jered estava com 162 anos, nasceu Enoque, filho dele. Depois do nascimento de Enoque, Jered viveu mais 800 anos, tendo filhos e filhas. Morreu quando tinha 962 anos. Enoque estava com 65 anos quando Matusalém, filho dele, nasceu. Depois viveu mais 300 anos como amigo de Deus. Ele teve filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, sempre em comunhão com Deus. E então, Enoque desapareceu da terra, porque Deus levou Enoque para ele. Matusalém. Quando Matusalém tinha 187 anos, nasceu Lameque, filho dele. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos, tendo filhos e filhas. Tinha 969 anos quando morreu. Lameque tinha 182 anos de idade quando nasceu Noé, filho dele. Noé quer dizer descanso. Lameque deu esse nome ao filho, dizendo: Ele nos dará consolo dos nossos duros trabalhos e do cansaço que sentimos nessa terra que Deus amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos. Teve filhos e filhas. Morreu com 777 anos. Noé. Quando Noé estava com 500 anos, tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Gênesis capítulo 6. Nessa época houve rápido crescimento da população mundial. Aconteceu então que os filhos de Deus foram atraídos pela beleza das filhas dos homens. Eles casaram com as mulheres que escolheram ao gosto deles. Então disse o Senhor: Meu espírito não permanecerá sempre no homem. A natureza dele está sempre inclinada para o mal. Vou limitar a vida do homem a 120 anos. Naquele tempo existiam gigantes na terra. E também depois, quando da mistura dos homens, dos filhos de Deus, com as filhas dos homens. Pois dessas uniões nasceram filhos que foram homens valentes. Vieram a ser grandes e famosos heróis dos tempos antigos. O Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior e que tudo que pensava e queria era sempre o mal. O Senhor ficou triste por ter criado o homem, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: Vou fazer desaparecer da terra a humanidade que criei. Vou destruir os homens, os animais, os répteis e as aves. Foram criados por mim, e isso me entristece. Mas Noé dava alegria ao Senhor.
Esta é a história dele. Noé era o único homem reto de todos os que viviam naquele tempo. Ele procurava viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Sem, Cão e Jafé eram os 3 filhos de Noé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Vendo Deus como estava ruim a situação e que os homens estavam cheios de vícios e depravados, disse a Noé: resolvi destruir todas as criaturas da terra, porque o mundo está cheio de crimes por culpa dos homens. Vou destruir a humanidade toda, juntamente com as demais criaturas da terra. Faça um navio de tábuas de cipreste, tapando bem as frestas com piche por dentro e por fora. Faça diversas divisões no navio. Essas são as medidas do barco que você vai construir: 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Pouco abaixo do teto, faça uma abertura de meio metro de altura em toda a volta do navio para ventilação e iluminação. Num dos lados, faça uma porta e construa 3 andares no navio, um embaixo, outro no meio e um terceiro em cima. Faça isso, pois logo vou derramar águas em verdadeiro dilúvio sobre a terra. Todos os seres vivos da terra morrerão afogados. Vou destruir tudo que tem fôlego de vida debaixo dos céus. Mas prometo conservar com vida você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. De todos os animais, leve um casal para dentro do navio, um casal de cada espécie de animais, incluindo os répteis e as aves. Assim, vamos conservar em vida as espécies todas. Os animais e as aves mesmo virão até você. Guarde no barco uma grande provisão de alimento para você, para a sua família e para os animais e aves. Noé fez tudo o que Deus mandou. Gênesis capítulo 7. Chegou por fim o dia em que o Senhor disse a Noé: entre no navio, você e sua família. Só você vive retamente no meio de todo o povo da terra. Leve para dentro do barco, como disse, um casal de cada espécie de animais impróprios para comer. Mas dos animais próprios para os sacrifícios e para o alimento, leve 7 casais de cada um deles. Das aves também, 7 casais de cada espécie. Assim, todas as espécies se reproduzirão e poderão sobreviver ao dilúvio. Daqui a uma semana vou fazer cair chuva durante 40 dias e 40 noites sem parar. E todos os homens, animais, répteis e aves que fiz morrerão. Noé obedeceu, fez tudo o que Deus mandou. Quando as águas do dilúvio cobriram a terra, Noé tinha 600 anos de idade. Ele, a mulher dele, os filhos e as noras embarcaram no navio para escapar da inundação. Entraram também todas as espécies de animais. Os limpos, isto é, próprios para sacrificar e comer, e os impuros, isto é, impróprios para alimento e para os sacrifícios. Também todas as espécies de répteis e de aves. Foram atrás de Noé, entrando no navio de 2 em 2, macho e fêmea, tudo como Deus tinha mandado. Uma semana mais tarde, quando Noé estava com 600 anos, no dia 17 do 2º mês, começaram a cair as grossas chuvas do dilúvio. Rebentaram as fontes subterrâneas e os céus despejaram um grande volume de água sobre a terra. Caiu forte chuva durante 40 dias e 40 noites. Mas, no dia em que as chuvas começaram a cair, Noé entrou no navio. Ele, a mulher, as noras e os filhos dele, Sem, Cão e Jafé. Entraram também no barco casais de todas as espécies de animais domésticos, bichos do mato, répteis, aves e pássaros. Não faltou espécie nenhuma de todos os seres vivos da terra. Entraram de 2 em 2 no navio, o macho e a fêmea de cada espécie.
tudo como Deus tinha mandado. Depois, o Senhor fechou a porta. As chuvas começaram em dilúvio durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram o navio de sobre a terra. O nível das águas foi subindo mais e mais, cobrindo a terra, mas o navio flutuava na superfície das águas. As águas aumentaram tanto que encobriram até os mais altos montes existentes debaixo do céu, chegando até 7 ou 8 metros acima dos picos dos mais altos montes. Todos os seres vivos existentes na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais das matas, todo tipo de criaturas que enchem a terra e os homens, todos morreram. Tudo que respirava e vivia na terra seca morreu. Assim, foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra. A humanidade inteira, os animais, os répteis e as aves foram destruídos. Só continuaram vivos Noé e os que estavam com ele no barco. E as águas cobriram a terra durante 150 dias. Gênesis capítulo 8. Deus não esqueceu Noé e os seus animais que estavam com ele no barco. Ventos mandados por ele sopraram sobre a terra e com isso foi baixando o nível das águas. As fontes subterrâneas foram fechadas, pararam de lançar água para cima da terra. Também os céus pararam de despejar chuvas na terra. As águas foram escorrendo e foram esvaziando a terra. Depois de 150 dias de inundação total, no dia 17 do 7º mês, o navio ficou parado no alto das montanhas de Ararat. As águas continuaram baixando. 3 meses depois, apareceram os cumes dos montes. 40 dias mais tarde, Noé abriu uma janela que tinha feito e soltou um corvo. O corvo ficou a voar, indo e voltando até a terra ficar inteiramente seca. Logo depois de ter soltado o corvo, Noé soltou uma pomba, para ver se ela poderia encontrar algum terreno seco. Não achando lugar onde pisar, a pomba voltou a Noé. As águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão para fora e recolheu a pomba. 7 dias mais tarde, Noé soltou a pomba de novo. Dessa vez, só voltou de tarde ao navio. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que restava pouca água da grande inundação. Noé deixou passar mais uma semana e tornou a soltar a pomba. Ela não voltou mais. 29 dias depois disso, no dia em que Noé fez 601 anos, a terra ficou seca. Noé fez uma abertura no barco, olhou e viu que a terra já não estava mais com sinais de água. Perto de 8 semanas mais se passaram. Exatamente no dia 27 do 2º mês do ano 601 de Noé, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia do navio com a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Faça sair também os animais de toda espécie que estão com você, os animais, as aves e os répteis. Que saiam todos, para se reproduzirem, multiplicarem e encherem a terra. Assim, Noé, seus filhos, sua mulher e as suas noras saíram do navio. Também saíram todos os animais, todos os répteis, todas as aves e todos os seres vivos que estavam no barco. Saíram aos pares e aos grupos, segundo as diferentes espécies. Noé construiu um altar de animais e aves aceitáveis a Deus e apresentou as ofertas queimadas. O Senhor gostou das ofertas e disse consigo mesmo: nunca mais vou lançar maldição sobre a terra, e nunca mais vou destruir os seres vivos como fiz por causa do homem. O homem é assim mesmo, desde moço está sempre inclinado para o mal. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e colheita, frio e calor, inverno e verão.
dia e noite.